E aí, pessoal, conseguiu identificar os apóstolos e os vocativos daquelas frases? Eu acredito que sim. E chegou a hora, galera, de conhecer outro termo acessório da oração, né? Aqui eu estou trazendo o nosso grande comediante, né, o Falcão, conhecido pelos seus acessórios, né, improvisados aí. E é basicamente isso. Imagine que o Falcão é uma oração, né? Sem esses acessórios que aparece aí, né? Esse monte de anel, esse óculos bem futurista, essa flor de girassol, aquele CPF dele ali, não, CPF não, o telefone de contato para os shows, né? Sem isso tudo aí que você está vendo, sem esse paletó colorido, nós não teríamos o Falcão. Então, seria uma oração sem muita informação, né? Uma oração lá fria, tá? Então, para ter o Falcão mesmo, essa oração precisou de um monte de acessórios. E assim nós temos esse personagem do nosso humor, né? Do humor cearense. Acessório é a mesma coisa. Quando a gente fala em linguagem, é a mesma coisa. A oração, ela pode ser escrita de maneira bem simples, dizendo apenas o necessário. Mas, se você quer transmitir uma informação completa, né, então é necessário você utilizar os acessórios. Né? Mas, como são acessórios, você vai dosando a quantidade de informações que você quer colocar. Beleza? Então, até agora, pessoal, nós já estudamos os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais, o aposto e o vocativo. Chegou o momento da gente conhecer o agente da passiva. Beleza? O agente da passiva. Professor, eu já ouvi falar de agente da passiva em algum momento da minha vida. Verdade. Quando você estudou os tipos de vozes que aparecem nas orações. Então, quando a gente escreve uma oração, ou quando a gente fala alguma oração, fala alguma coisa, essa frase que a gente diz, ela pode estar na voz ativa ou na voz passiva. Bem, a diferença é a seguinte: na voz ativa, a frase que eu digo, eu sempre coloco aquela pessoa, aquele ser que está realizando a ação em primeiro lugar. Né? Primeiro eu coloco na frase a pessoa ou a coisa que está realizando a ação, logo em seguida vem a ação propriamente dita. Tá? Vamos ver aqui, olha só. Escuta o que eu vou dizer. Vou usar um exemplo. Carlos comprou um livro. Então, perceba que eu começo a minha frase utilizando aquele que realizou a ação, que foi o Carlos. A gente vai dizer que o Carlos, ele é o sujeito da oração. É isso, então, Carlos comprou, daí a ação, quem está realizando essa ação é o Carlos. Né? Só que perceba que sempre quando a gente fala em voz ativa, é quem realiza a ação. Mas, se você perceber, nós temos também aquele que está sofrendo a ação de ser comprado. No caso, foram os livros. Né? Carlos comprou livros. Então, livros está sofrendo a ação. Pronto. Na voz ativa, pessoal, eu vou dar mais ênfase, eu vou destacar quem sofre a ação. Entendeu? Essa é a diferença. Na voz ativa, eu destaco quem realiza a ação. Na voz passiva, eu destaco quem vai sofrer a ação. Então, vamos voltar lá para a frase do Carlos, né? Carlos comprou um livro. Voz ativa. Carlos, quem comprou. Quem foi que sofreu a ação? Livros. Agora vamos transformar essa frase em voz passiva. Pega livros, que é quem sofreu a ação, e coloca no início. E aí, a frase ficaria assim: livros foram comprados por Carlos, ou pelo Carlos. Livros foram comprados pelo Carlos. Dessa maneira, eu estou dando destaque a quem sofreu a ação de ser comprado. E aquele que realizou, eu joguei lá para o final da frase.
ficou pelo Carlos ou por Carlos, ok? Então, basicamente é isso, voz ativa, voz passiva. E aí, pessoal, o agente da passiva, ele só aparece nessas frases que estão na voz passiva, ok? Vamos olhar aqui o exemplo. Olha só. O agente da passiva é o termo que se refere a um verbo na voz passiva, como a gente mostrou. Sempre vem introduzido por preposição e indica o elemento que executa a ação. Ah, professor. Então, na voz passiva, livros foram comprados por Carlos. Por Carlos é o meu agente da passiva. Exatamente. Nessa frase, quem realizou a ação foi o Carlos. E aí, olha só como eu disse, sempre vem introduzido por preposição. É por isso que eu coloquei por Carlos ou pelo Carlos. Beleza? Então é isso. O agente da passiva, por Carlos, pelo Carlos. Aqui ele já traz para você como exemplo uma frase na voz passiva. A cidade estava cercada de inimigos. Olha aí, a cidade está sofrendo a ação. Isso você já percebeu. Agora, quem é que está realizando a ação de cercar a cidade? Você também percebeu que é o de amigos, de inimigos. Esse de inimigos, galera, é o agente da passiva, tá? Porque é ele quem está executando a ação de cercar a cidade. Então é isso. Agente da passiva geralmente vem no final da frase, acompanhado lá por uma preposição de, pelo, por, certo? Sempre vem acompanhado de uma preposição. Mas para você identificar aquela frase como voz passiva, perceba a estrutura dela. Olha só como é que fica o verbo, né? Estava cercada, tá? E você está vendo que quem está sofrendo a ação é a cidade, é ela que estava cercada. Pois é, pessoal, a primeira coisa que você tem que perceber é se a frase que apareceu, ela está na voz passiva, ok? Então é assim que você vai descobrir o famoso agente da passiva. Espero que você tenha entendido. E aqui embaixo eu coloquei algumas frases que estão na voz passiva e você vai tentar identificar ali quais são os agentes da passiva. Tenho certeza que você vai conseguir. Dá uma olhada aí e coloca suas respostas aqui embaixo, ok? Até mais.